nós estamos radicalizando o nosso neoliberalismo por vários instrumentos em um momento que o mundo está recuando. Então, esse processo, que é um processo de idas e vindas, não é um processo uniforme, ele é um processo que vai nos levar a um agravamento da situação social. Para não ficar só no pessimismo, eu acho que vai nos levar a outro modelo também. Então, haverá uma possibilidade da gente discutir um projeto alternativo, cuja extensão, a radicalidade vai depender das forças sociais que vão encampar esse projeto. Mas aí vai ter que fazer política, né? Porque daí vai entrar no campo do embate, né? Vai entrar no Sem campo do dúvida, conflito. sem dúvida. Então Nós aí, vamos aí, buscar esse... aí porque eu tenho sempre dito isso. Eu falo, olha, gente, a gente vai ter que. Os próximos anos vão ser os anos da política. É do conflito, é do embate. E não vai ser bonito, sabe? Nem tudo vai ser. Algumas coisas podem até ser, mas muitas não serão. Professora Leda, queria ouvi-la a respeito disso, dessa chegada no liberalismo, enfim. Aproveitar e responder, acho que o Pedro já deu vários elementos aí, né, dessa questão do neoliberalismo aqui em Nuestra América, né, como a gente gosta de brincar, né? Mas, assim, como é que chega aqui? Bom, veja, há todo um movimento, né? O economista marxista francês François Chenet coloca ele chama de levante liberal, né? Um levante liberal é a ascensão do neoliberalismo. Ele coloca isso como resposta, né? Uma das respostas a uma crise profunda do capitalismo, uma crise estrutural do capitalismo, e que tem que ver com um processo de sobreacumulação de capital, né? Que vai se gestando aí ao longo dos chamados 30 anos gloriosos, né? Esse período que vai do final da Segunda Guerra até meados dos anos 70, e que de alguma maneira ainda não se resolveu, né? De uma forma mais definitiva. Esse levante neoliberal, na realidade, tinha que ver com a degradação das condições de valorização do capital, né? Que os anos 60 acabaram gestando. Isso tinha vários lados dessa história. Um dos lados era justamente o conjunto de direitos sociais, né? Para falar aí do tema com que o Pedro iniciou a sua última intervenção, do conjunto de direitos sociais que foram garantidos aos trabalhadores em função da luta dos trabalhadores, mas também em função de um momento histórico em que o capitalismo precisava se afirmar como sistema frente a um outro, supostamente outro sistema que existia no mundo soviético, né? Ou como se dizia nos anos 60, atrás da cortina de ferro, né? Tinha um outro sistema. Então, era esse momento da Guerra Fria que o capitalismo tinha que se afirmar, né? O capitalismo não podia sobreviver ideologicamente correndo o risco de passar por abismos sociais como tinha passado na primeira metade do século, né? Então, houve toda essa montagem do estado do bem-estar social nos países desenvolvidos. A repercussão disso aqui na América Latina foi o nacional-desenvolvimentismo, né? Um papel ativo do Estado na promoção do desenvolvimento, na industrialização, etc. Tudo isso fez parte desse conjunto que procurava afirmar, então, ideologicamente, o sistema capitalista em função, digamos, de um inimigo, né, ideológico, concreto e real nessas alturas, que era lá o mundo da economia planificada, da economia soviética, etc. Né? Bom, isso gerou um crescimento muito grande do capitalismo e tal, e foi gestando essa crise que deu nos anos 70, basicamente por um problema também com a forma como o sistema monetário se organizou, né? Bom, e aí, não vou entrar nisso, porque aí demandaria muito tempo para explicar aqui, mas aí um problema lá com o dólar, enfim, há um rompimento desse arranjo que foi feito nesse período, e aí começa então a surgir, a ser engendradas as condições
de gestação disso que a gente chama hoje de neoliberalismo, né? Então, veja, nesse período você tem um crescimento da riqueza financeira muito, muito acentuado, e a riqueza financeira, ela é a riqueza que mais precisa de liberdade, né? Eu sempre digo isso, né? Porque às vezes as pessoas não têm muito a noção de qual a diferença, afinal, de riqueza financeira e riqueza real. Uma diferença brutal, né? Porque a riqueza financeira ela precisa de liberdade para estar hoje aqui na Bolsa de Valores de São Paulo, que está com seus ativos muito baratos, então você tem que poder comprar esses ativos, mas se amanhã o governo do Nepal subir brutalmente a taxa de juros, ele tem que poder sair daqui, ir para lá e se beneficiar, realizar um lucro aqui, eventualmente, e se beneficiar da taxa de juros absurda do Nepal. E depois, se tem um ativo se valorizando num mercado de private equities na City Londrina, ele também tem que ter liberdade de sair do Nepal e ir para a City Londrina. E por aí vai, né? Ele precisa de liberdade total, essa grita por liberdade dos mercados, por pleno fluxo de capitais, etc., etc., vem daí, né? Nasce daí. E o Levante liberal ajuda também a desconstruir esses direitos sociais todos que foram construídos nesse período dos chamados 30 anos gloriosos. Então, existiu todo esse ambiente de construção do neoliberalismo e uma receita específica para os países menos desenvolvidos, que se consolidou no chamado Consenso de Washington, né? Isso foi lá, no final dos anos 70, começo dos anos 80, uma receita de bolo, né, para os países menos desenvolvidos, particularmente os países latino-americanos, que, segundo eles, tinham dado peso e espaço demais para o Estado tinha muitas empresas estatais ineficientes, né? Então, a questão da eficiência e tal. Então, para a economia melhorar, se desenvolver, etc., etc., tinha que privatizar, reduzir o tamanho do Estado, cortar direitos, e vai toda a prescrição aí, né? A missa cantada do discurso neoliberal, e que, no fundo, era, enfim, cortar direitos para aumentar a taxa de lucro, tirar o Estado da jogada para gerar ativos para que o capital privado possa valorizar, para a riqueza privada possa se valorizar e assim por diante. No Brasil, isso vai bater no começo dos anos 90 por conta do processo, não só isso, mas principalmente por conta do processo inflacionário muito alto que a gente sofria e que era visto também como uma espécie de resultado, ou começou a ser visto como uma espécie de resultado de uma absoluta ineficiência do Estado, né? De um Estado corrupto, gigante, que só atrapalhava, e etc. Então, se criou politicamente as condições para a adoção dessa agenda neoliberal no Brasil, que o primeiro, digamos, cara que empunhou essa bandeira foi o Collor, mas quem realizou, de fato, a transição para o modelo neoliberal foi Fernando Henrique Cardoso. E daí por diante a gente vive numa moldura institucional de benefício da riqueza financeira, numa moldura institucional neoliberal. É interessante a senhora falar de moldura institucional, porque enquanto a senhora falava aqui, eu estava também fazendo uma relação com aquilo que disse o professor Pedro, sobre os direitos humanos, enfim, e reforça o que nós estamos falando aqui desde o começo da nossa conversa, que como essas transformações, né, essas adaptações ou essas mutações necessárias para a continuidade da reprodução do capitalismo, que redundam no neoliberalismo, como elas têm que ser acompanhadas necessariamente de mudanças político-institucionais. Entender isso a partir das transformações econômicas e como isso nos atinge, né, na periferia do capitalismo, implica entender essa sanha pelas tais reformas, que na verdade são processos de decomposição da ordem constitucional brasileira, né? Que muitos vão dizer que é uma ordem constitucional tardia, né? Porque seja uma constituição do estado de bem-estar social que surge no meio do neoliberalismo, né?
mas que é uma demanda também do processo de redemocratização, enfim, tudo que a ditadura fez de ruim para o Brasil. Também que é uma coisa que eu quero falar. Mas assim, por que eu estou dizendo isso? Porque existe, é famoso, esse documento é famoso, mas as pessoas que nos assistem talvez não conheçam isso, que é um documento do Banco Mundial, que é um chamado Documento Técnico 319. Você se conhece esse documento? É um documento que é um documento que serve como orientação para os países da América Latina, né, e Caribe, no que tange a atuação do Poder Judiciário. Olha só, que a senhora falou de moldura institucional. Nesse documento, nesse documento são sugeridas uma série de mudanças na atuação do Poder Judiciário brasileiro, na organização, e essas mudanças, elas são mudanças justamente para adaptar o sistema judiciário às exigências do capitalismo na sua fase neoliberal. Por exemplo, a substituição de certos princípios, como, por exemplo, justiça social por segurança jurídica e respeito aos contratos. Né? Então, essa é uma sugestão que bate diretamente na justiça do trabalho, né? Ou seja, justamente para... e eu lembro, justamente, eu me lembro, eu estava na faculdade de Direito ainda, no final dos anos 90, como havia uma discussão seríssima sobre a extinção da justiça do trabalho, né, que começou justamente nesse período nos anos 90, porque era algo que não fazia sentido, era algo que diante das mudanças que o mundo experimentava não fazia sentido. Outras mudanças também, a instituição de súmulas vinculantes, né, ou seja, para a uniformização da atuação judiciária em torno de certos princípios, como da segurança jurídica, entenda-se, segurança jurídica como respeito incondicional à propriedade privada e aos contratos. Né? Então vejam que as mudanças sugeridas e muitas incorporadas ao direito brasileiro por meio das emendas constitucionais, a tal da reforma judiciária, elas vêm a partir de uma pauta construída internacionalmente, né? E que a gente pode associar às exigências do neoliberalismo. Né? É interessante. Agora, Pedro, o que eu queria, e a gente já está assim, caminhando aqui para o final, uma pergunta que é uma pergunta bastante provocativa, né? Mas como você é meu amigo, então eu me sinto absolutamente tranquilo de fazer essa pergunta. Diante dessa aparente interdição de futuro, porque eu acho que o neoliberalismo tem um pouco a ver com isso, né? Parece que a gente está com o futuro interditado, né? A gente não pode deliberar sobre o passado, a vida é puro presente, né? Miséria, e o futuro está interditado. Diante disso, é natural, né? E foi mais ou menos o que aconteceu ali no final no final do mundo medieval, né, quando o pessoal não tinha saída e foi voltar para os clássicos, os gregos. O Renascimento foi um pouco disso. Então acho que a gente está vivendo um pouco uma ideia um momento como esse, em que a gente se apega, inclusive, a antigas teorias como forma de tentar fazer uma contraposição. Diante da impossibilidade da gente pensar o novo, algo completamente novo, a gente vai trazendo antigas soluções, né? Eu estou perguntando isso porque muito tem se falado de uma volta do keynesianismo, né? Uma volta, né? Assim, a volta do Estado. Muito se falou disso, inclusive algumas pessoas, até mesmo, eu lembro do campo da esquerda, né, tinham alguma ilusão com o Trump, né? Que eu acho uma coisa curiosíssima, né? Como ele não era um cara do sistema financeiro, ele era um cara do setor imobiliário, as pessoas pensavam assim, puxa vida, então quer dizer que talvez seja a volta do Estado, vai ter alguém para se contrapor aos financistas, ao pessoal do sistema financeiro, ao Wall Street, né? Se a gente vai ter a State Union contra o Wall Street, né? Eles acharam que ia ter alguma coisa do gênero, e um engano terrível, né? Agora, dá para a gente pensar numa volta do keynesianismo, numa volta do Estado, né? Dá para a gente pensar na volta dos anos gloriosos, ou isso é uma espécie de anacronismo econômico, né? Como é que você pensa isso? Silvio, de fato é uma questão muito difícil de responder. E eu acho que, de fato, a história não se repete. Nós vivemos lá no pós-guerra, quer dizer, os países centrais viveram, porque o Brasil não viveu isso, né?
viveu uma mudança no capitalismo que foi absolutamente radical, né, dentro da lógica capitalista, porque era um momento que houve um choque no sistema, que foi a Segunda Guerra Mundial, que foi uma verdadeira tragédia, em que, de fato, mobilizou mentes e corações. Havia ali, né, forças sociais que se conjugaram para construir uma sociedade melhor organizada. E é bom lembrar que o Estado já estava em cima da economia. Uma economia de guerra, o mercado não resolve as coisas. Então, o Estado estava lá alocando recursos para lá e para cá. E aí sai a Inglaterra, por exemplo, ganha um sujeito chamado Clement Attlee, do Partido Trabalhista, que ganhou do Churchill, que é o sujeito que falava para as famílias no rádio, que era o herói britânico, e ele ganhou com o discurso de construir o socialismo na Inglaterra. A Inglaterra sai endividada com uma dívida de 250% em relação ao PIB da guerra e faz um plano de austeridade? Claro que não. Aumenta gastos. Aumenta gastos para construir o NHS, que é o SUS dele, para construir um sistema de moradia, que é exemplo até hoje, estatiza uma série de setores. Ali havia, vamos dizer assim, um novo consenso social em torno de alguns pontos cuja situação social tornou possível. A pandemia, ela é um choque na sociedade, mas, vamos dizer assim, não se compara ao que aconteceu lá, e são questões absolutamente diferentes. Mas o que a pandemia mostra é que o neoliberalismo degradou a capacidade dos Estados nacionais de enfrentar situações como essa. Os sistemas de saúde dos países centrais estavam totalmente sem capacidade de reagir. A proteção social já não chegava nem mais nas pessoas, os países já não tinham nem cadastro para poder chegar e ajudar alguém. Os mercados de trabalho completamente liberalizados, aí o desemprego virou uma norma, as políticas industriais não davam conta dos desafios, ou seja, o neoliberalismo e as reformas neoliberais mostraram que os estados são incapazes. E aí você tem um exemplo do outro lado, que é a China, que mostra uma capacidade muito maior de responder a um desafio como esse, uma capacidade muito maior de gerar crescimento, de reduzir pobreza, né, de avançar no campo tecnológico, ganhando as corridas todas. É evidente que isso gera uma mudança do ponto de vista do centro do sistema. Então, eu acho que essa mudança vem lá de fora, o que me traz um aspecto, vamos dizer assim, otimista das possibilidades da gente no Brasil poder avançar em algum sentido. Isso não quer dizer que nós vamos importar nenhum modelo, não é o Green New Deal que vai valer para o Brasil, nem a discussão que a esquerda espanhola faz. A gente tem que reinventar o nosso modelo. E eu acho que ele passa pelo Estado, sim. Ele passa pelo crescimento, eu acho que o crescimento é fundamental. A questão é qual crescimento, porque construir moradia é crescimento. Serviço de cultura, crescimento. Saúde é crescimento. E a ideia de desenvolvimento ela tem que ser recuperada. Não esse desenvolvimento que supostamente o mercado vai arrumar as coisas, né? Mas um desenvolvimento à la Celso Furtado, como intenção política. E a ideia de que eu preciso de uma estrutura produtiva, esse é um debate importante dentro da esquerda, para dar base material para a garantia dos meus direitos. Por exemplo, não adianta eu aumentar gastos com saúde no SUS, e o SUS vai começar a importar medicamentos e equipamentos. O SUS é uma estrutura extremamente complexa, é intensivo em trabalho, intensivo em capital, intensivo em tecnologia. A gente tem que internalizar esses setores produtivos. Isso vai gerar emprego, vai gerar renda, né? Vai gerar tecnologia para a sociedade brasileira. Ou seja, Pedro, só fazer uma observação que você está falando que é muito interessante. Quer dizer, então, falar, vamos aumentar o gasto do SUS, só que não adianta se a gente não tiver a condição de produzir a tecnologia. Então, a produção de tecnologia exige, por exemplo, investimento em universidade. Para investir em universidade, a gente precisa investir nas pessoas. Né? Então, a gente precisa pagar direito à bolsa para esses alunos, uma bolsa decente, para que eles possam estudar. Né? Ou seja, a gente vai ter que incrementar a universidade pública. Então, você está falando aqui da produção de um sistema, né, que é algo novo, inclusive, que o Brasil nunca teve, né? É isso que você está falando. Perfeito. A ideia é de articular setores sociais, setores produtivos. É um pouco a ideia que está nesse livro aqui, ó, que você conhece muito bem, porque você escreve um capítulo 10 desse livro, junto com a Valesca. Esse livro, o capítulo final, termina com essa discussão de um projeto de desenvolvimento, de um esquema de desenvolvimento que é puxado pela distribuição da renda, que gera crescimento, tá? Não há contradição entre distribuir renda e crescer, e a infraestrutura social, que nos dá a possibilidade de crescer durante anos e décadas,
né? Ou seja, eu posso fazer uma missão social, que, aliás, é outra ideia que a gente explora. Então, as missões que colocaram o homem na Lua nos Estados Unidos, tinha lá um projeto de longo prazo. O que eu preciso? Eu preciso dessa tecnologia, eu preciso desse produto, eu preciso desse equipamento, eu preciso construir isso no longo prazo. Onde que eu quero chegar com a saúde brasileira? Com a educação, com a moradia? O que eu preciso para isso, em termos materiais? Quais os setores produtivos que eu tenho que mobilizar? Ou seja, é uma série de questões que eu tenho que envolver no projeto de desenvolvimento. Não adianta fazer só desenvolvimento com gasto social. Não adianta fazer só desenvolvimento com política macroeconômica. Eu tenho que pensar o todo, né? Eu tenho que pensar um projeto de desenvolvimento e, de fato, transformador. Um projeto que radicalize no sentido de uma transformação social. É claro que isso é muito bonito, né? Eu preciso dos atores desse processo, né? Eu preciso pensar de baixo para cima, que também não é um líder carismático que vai fazer uma articulação com a parte da burguesia que sobrou aqui e ali, que vai definir esse projeto. É uma coisa que tem que ser necessariamente de baixo para cima, construído pelas forças sociais, né? Operado por ela, regulado por ela. É assim que a gente faz democracia, né? Então, acho que Você está falando aqui de um projeto para o Brasil, um projeto nacional que seja construído assim, ouvindo vários atores da sociedade brasileira e que não se pauta apenas pela vontade, mas tem que ter também a técnica, né? Ou seja, a gente precisa juntar essas duas coisas. perfeito, essa é a ideia. É pensar o futuro, pensar missões socioambientais, pensar as questões que são transversais, a questão de raça, né, a questão de gênero, a questão do meio ambiente tem que estar em toda a missão social, socioambiental tem que ter esses temas transversais. E a ideia é essa, é pensar um projeto para o Brasil que seja de baixo para cima e não de cima para baixo. Esse projeto pode ir lá, pode ir fundo. Mas veja, mesmo uma transformação radical, eu preciso pensar estrutura produtiva. Eu preciso pensar coordenação de política. Eu preciso ter a base material para não ficar subordinado ao que acontece lá fora, eu não ficar dependente, eu não esbarrar numa restrição externa, porque eu não consigo importar máquinas, equipamentos necessários para esse meu desenvolvimento. Então, essa que é a ideia, essa articulação que a gente precisa pensar. E nós estamos fazendo esse esforço, um conjunto de economistas, com diálogo com... Esse livro é um pouco isso, que você nos honrou de participar, é um pouco isso, é pensar essas várias dimensões articuladas. Perfeito. Professora Leda. Bom, eu não sei o quanto mais eu poderia acrescentar a tudo que o Pedro já falou, né? Mas eu queria reforçar aqui um ponto no qual ele tocou, que é o de que a roda da história não anda para trás, né? Se a roda da história não anda para trás, mas ela pode nos ensinar coisas, né, que a gente tem que levar em conta para poder pensar esse futuro que está interditado, né, como você muito bem colocou. Então, quer dizer, de um lado, é verdade, né, que as condições socio-históricas, políticas, econômicas que produziram, né, aqueles 30 anos gloriosos do capitalismo não vão se reproduzir agora, né? Mas, de outro lado, você tem, digamos, alguns processos que estão chegando em determinados limites e que a pandemia veio aprofundar e que vão ensejar necessariamente novos caminhos e novos processos, né? E transformações, e que a nossa luta política tem que ser para que essas transformações se encaminhem no sentido do bem, no sentido bom, né? De produzir o desenvolvimento democrático, no sentido de que atinja a todos, que reduza a fratura social que a gente tem no Brasil, né? Que passa necessariamente por acabar com o racismo e etc. Né? Por que eu digo que a gente está nesses pontos limites? Porque, primeiro, a crise internacional de 2008 e 2009 foi um sinal evidente, né, de que o sistema está esgotando a sua capacidade de gerar soluções para suas contradições básicas, para suas contradições imanentes, né?
o regime neoliberal, né, o mesmo professor François Chenet diz isso, o David Harvey também, é um regime de baixo crescimento. Ele já é um regime de baixo crescimento. Se você olhar as taxas médias de crescimento das últimas 3 décadas, né, vamos falar até a crise internacional, para não colocar ela, né, já são médias de crescimento muito mais baixas do que o que aconteceu nos 30 anos dourados. Então, é um regime que dá fôlego ao capitalismo, mas dá baixo crescimento. Se ele dá baixo crescimento, ele dá baixo emprego, e o desenvolvimento tecnológico reduz ainda mais as possibilidades de emprego da grande maioria da população, né? O interessante é que você recuperou taxa de lucro em muitos setores, né? Em boa parte da economia. Então, você recupera a taxa de lucro, mas isso gera crescimento de riqueza financeira, ao invés de gerar crescimento e emprego, né? Ao invés de gerar melhores condições de vida para a população como um todo. Bom, isso é um sistema que vai se esgotando, porque ele vai aprofundando as desigualdades, ele vai tornando esse desequilíbrio estrutural do capitalismo cada vez mais profundo, né? E desemboca em coisas como a grande crise internacional de 2008, 2009, né? Enfim, que todos experimentamos, e as consequências dessa crise no Brasil foram trágicas, né? Foram trágicas porque geraram o golpe de 2016 e esse governo do inominável, nem gosto de falar o nome dessa criatura, esse governo inominável, eu digo, né? É a melhor coisa. Enfim, mas veja, depois de 2008, se você pegar, você tem um ponto de parece que está chegando num limite que fica difícil saber como continuar no mesmo caminho a partir desses marcos que são encontrados, né? Então, se você pegar as taxas de crescimento da economia no pós-crise, 2008 até 2016, eu já fiz esse exercício, agora não me lembro bem dos números, né? Mas é uma coisa impressionante. Se você pegar a taxa média de crescimento dos países da zona do euro, dos Estados Unidos, do Japão, do Reino Unido, do Canadá, todos eles, né? Você vê que a taxa média de crescimento dos 8, 9 anos pós-crise internacional, né, é metade dos 8, 9 anos anteriores, metade ou 1/3, às vezes, dos 8, 9 anos anteriores. Ou seja, já era um regime de baixo crescimento e ficou um regime de baixíssimo crescimento no pós-crise internacional. Então, a crise internacional não se resolveu na realidade, né? Ou melhor, ela se resolve no mesmo sentido anterior, que é o de fazer crescer riqueza financeira, fazer crescer desigualdade e aprofundar o problema. E você pode gerar já está gerando, né, novas bolhas de ativos e novos baques aí que vêm pelo lado financeiro, mas que denunciam uma situação de crise irresolvida, continuamente irresolvida. A pandemia veio em cima disso tudo, né? Veio agravar isso tudo. Então, por quê? Porque aí associou a um problema de demanda estrutural que tem na economia como um todo por conta desse regime, né, de gestão capitalista neoliberal, por conta das consequências da crise, ainda veio todos os problemas de estrangulamento de oferta, etc., derivados da parada, né, que a economia mundial teve que ter por conta da pandemia. Então, a impressão que eu tenho, eu posso estar completamente errado, mas a impressão que eu tenho é que você vai se aproximando de um teto a partir do qual alguma coisa tem que mudar, né? Sim. Acho que está nas nossas mãos, principalmente na dos jovens, eu sempre digo, tenho muita confiança nos jovens, eu já estou velha aqui, já um pouco eu vou embora, né? Então, mas está nas nossas mãos, como cidadãos, politicamente, fazer com que essas transformações se encaminhem não no sentido da barbárie, né? Porque se você vai para a extrema-direita, digamos, mesmo que seja um governo que defenda a intervenção do Estado na economia, mas se for de extrema-direita, né, ele não vai produzir nada do que a gente quer, ele vai produzir mais barbárie, ele vai produzir mais discriminação, ele vai produzir mais, enfim, problemas sociais acumulados, né, num país que já é tão problemático desse ponto de vista, né? E aí, enfim, eu acho que a gente tem que lutar
para que essas transformações se encaminhem no sentido de fazer o Brasil voltar a ser, né, um país que ele nunca foi, mas se esperou que ele poderia vir a ser, né? Um país que tem uma cultura inigualável no mundo, que tem uma presença da cultura afro que faz toda a diferença nas artes, uma cultura de alegria, né, de joie de vivre, né, como dizem os franceses, né? E a gente está no mundo escuro, né? A gente está num mundo de trevas, né, hoje no Brasil. Então a gente precisa dar esse salto. Não é fácil, né? Tem que ser de baixo para cima, eu concordo plenamente com o Pedro, mas eu acho que a luta nossa é dia a dia, né? Também uma coisa que eu gosto de dizer é o seguinte: o Kant, né, o filósofo Immanuel Kant, ele dizia assim, que a gente pode não saber o que é o bem, né? Que tem aquela coisa, o bem, o belo e o certo, né? E a verdade, o bem e o belo. A gente pode não saber o que é o bem, mas a gente tem que agir como se soubesse. Então, eu digo hoje, a gente pode não saber o que é o verdadeiro socialismo, mas a gente tem que agir como se soubesse. Então, é uma máxima que eu tenho e que eu acho que a gente tem os princípios, a gente vai saber como agir em cada situação, né? E tem desafios enormes pela frente, principalmente no Brasil hoje, nesse Brasil do Beelzebub. Dizia um filósofo, eu não me lembro o nome dele exatamente agora, mas da Escola de Budapeste, né? Ele dizia assim que o socialismo é o imperativo categórico, né? Juntando o Kant e o Marx. Muito interessantíssimo. Bom, eu quero terminar, antes de fazer os agradecimentos. Professor Pedro, as pessoas que nos acompanham agora certamente vão se interessar muito por essa conversa, querem aprender mais. Que leituras o senhor recomendaria para os nossos internautas, né, podemos dizer assim, as pessoas que estão nos acompanhando aqui, para que eles possam se aprofundar, entender melhor os temas que aqui foram tratados, né? Acho que combina muito com a nossa conversa, os livros da Nancy Fraser, a Critical Conversation, eu gosto muito, o da Wendy Brown, que é Undoing the Demos, não sei se tem em português, mas combina muito com o que a gente falou aqui. O livro também do Dardot e Laval, tive o prazer também de conhecer, estar junto com o Laval, que é A Nova Razão do Mundo. E recomendo também o nosso livro, Economia Pós-Pandemia, para pensar um pouquinho o Brasil também, fazer um merchan pessoal, porque isso não é pecado. Não, assim, o canal é meu, então tem o direito de anunciar os meus produtos, né? Na verdade. Muito obrigado, professora. Professora Leda, o que a gente lê, hein? A professora Leda, assim, tem que falar publicamente, a professora Leda é minha supervisora de pós-doutorado, então tudo que ela fala aqui ela tem, eu sinto como se fosse um clamor de uma autoridade, assim, então... Se ela falar que tem que ler, eu vou ler também. Não, tudo que ela falar, a professora Leda falar que tem que ler alguma coisa, a gente vai ler assim, agora. Bom, Silvio, para mim é uma honra enorme poder estar junto com você nesse trabalho de pós-doc. Eu sempre digo, tem um nome, né, supervisor, assim, parece que tem um acima e outro abaixo, mas isso não existe. Aliás, eu acho que não existe nunca, mas no nível de pós-doc, então menos ainda. Eu acho que os programas de pós-doc, eles são possibilidades de você juntar pesquisadores que têm interesses em comum e eles poderem trabalhar juntos, né? É isso que a gente vai fazer. Eu aprendo muitíssimo com o Silvio, né? Tudo que ele, as colunas dele, o livro dele, enfim, e ele disse que aprende comigo também, então tá bom, a gente faz uma parceria legal aí. E olha, eu não sei, eu andei. Um dos temas que eu tenho até escrito aí no site, na Terra Redonda e tal, que tem chamado a minha atenção, essa relação entre o neoliberalismo e esse desprezo pela democracia que ele acaba revelando, né? Porque se vendeu uma fake news generalizada no começo da ascensão do neoliberalismo, de que junto com a liberação dos mercados, dos fluxos e tudo isso, e a redução do Estado, vinha a democracia,
que uma coisa dependia da outra, que sem livre mercado não teria democracia. Bom, o governo Pinochet aqui, a gente falou do começo do neoliberalismo na América Latina, né? Foi a demonstração cabal de que isso não é verdade. O próprio Hayek, aliás, né, eu ia falar antes e acabei me esquecendo. O próprio Hayek afirmou, nas 2 vezes em que ele esteve lá para defender o governo sanguinário do Pinochet, que ele preferia um governo ditatorial que preservasse a liberdade dos mercados do que um governo democrático onde essa liberdade fosse colocada em risco. Então, veja, né? Essa ideia de que a democracia e a liberdade individual dependem da liberdade dos mercados é o maior fake news que já ocorreu. E um dos livros que eu já tinha lido, mas muito na diagonal, mas voltei a reler recentemente, que eu acho assim brilhante, é o livro da... Ela é uma ativista, jornalista, escritora americana chamada Naomi Klein, A Doutrina do Choque, né? E ela conta histórias ali de arrepiar, assim, de como que a ideia de que você precisa dar um tratamento de choque na sociedade, choque de mercado, etc., independentemente de quais sejam as consequências disso, políticas, sociais, etc., né? Então, acho um livro brilhante, acho que é um livro já antigo, é do 2008, eu acho, tem em português, e eu acho que é um livro que vale muito a pena para a gente desmontar esses mitos que ficam, né, e que a nossa imprensa recorrentemente repete, né, acaba apoiando aí esse tipo de ideia. E um outro livro, já que é para fazer propaganda também, posso fazer do meu. Modestamente, eu discuti lá no meu livro Modernidade e Discurso Econômico, que é derivado da minha tese de livre docência, muito do que a gente discutiu aqui, né, sobre homem econômico, sobre racionalidade econômica, individualismo, neoliberalismo, pós-modernismo. Então, tem toda essa articulação lá. Para quem se interessa por esses temas, de repente é legal. Saiu pela Boitempo em 2005, teve uma reedição recentemente. Muito bom. Professora Leda Paulani, muito obrigado pela sua presença, pelo seu tempo, pelos seus ensinamentos, pela parceria, né? É algo que eu tenho muito orgulho. E a gente vai continuar, né, juntos, lutando e pensando na possibilidade de ter um Brasil melhor, mais justo, decente, um mundo melhor. Né? O professor Pedro Rossi, que, enfim, que tem me acolhido mesmo, né? A gente tem conversado muito, né? Menos do que eu gostaria por causa do tempo, por causa da pandemia, mas o nosso abraço ele está marcado e que seja um abraço com samba, né? Com o seu cavaquinho, com o meu violão, que a gente possa cantar, né, para que o Brasil se torne um país melhor, mais justo, mais decente. Seja um Brasil que tem espaço para música, né, para alegria. É isso. Quero agradecer os dois. Professora Leda? Bom, eu volto a agradecer aqui, Silvia, a oportunidade de estar aqui no seu canal. Eu sei que, estando aqui, a gente está falando para uma audiência super bacana, porque tenho certeza que só gente com muita garra e muita fé de que a gente pode transformar o mundo acompanha aqui o seu canal. Então, é um prazer para mim estar aqui, estar do seu lado, estar falando desses temas. E estar do lado do professor Pedro, também um colega que eu admiro muito, da nossa outra universidade estadual, aqui a Unicamp, né? Então é isso, deixo um abraço a todos, um abraço para o Pedro, um abraço para você, Silvio. Obrigado. Professor Pedro? Olha, nossa conversa foi maravilhosa, dava para a gente conversar ainda muito sobre esse assunto, e eu vou acompanhar esse trabalho, essa série sobre neoliberalismo, é fantástico. Eu já assisti o primeiro episódio, vou assistir todos os outros. Convido a todas e todos também para assistir e manifestar meu prazer de estar com a professora Leda, que eu tenho grande admiração, sempre tive, e o Silvio, que é um amigo novo, parceiro novo, fizemos algumas coisas juntos, espero que façamos muitas outras. Então é isso, um abraço aí a todas e todos. Esse foi mais um Cruzos, com a professora Leda Maria Paulani, professor Pedro Rossi. Prazer ter você aqui. A gente vai continuar essa série falando sobre o neoliberalismo, vamos falar ainda do neoliberalismo no campo do direito, vamos falar no campo da política. E
esse é só o começo, né? O começo de uma reflexão que nós vamos fazer juntos, para que a gente possa apontar alguns caminhos para que esse mundo se torne um mundo melhor. Então esse foi o Cruzos, muito obrigado a todos e todas, a gente se vê no próximo. E não se esqueça, tá? Um pedido que eu faço, não se esqueça de se inscrever no canal, apertar o sininho para receber as notificações, curtir se você gostou da conversa, coloque o seu comentário, compartilhe o vídeo. Muito obrigado, até a próxima.